Olá pessoal, muito bem, vamos agora para uma aula de matemática. Eu trouxe para vocês aqui um assunto de análise combinatória, também conhecido como contagem, e é um assunto que está sempre presente na prova. Muitas vezes o aluno não identifica que é um assunto bem elementar e que tem esse estudo feito dentro da análise combinatória. Muito bem, esse assunto é o princípio fundamental da contagem. Todo o estudo de análise combinatória baseia-se neste princípio, tá certo? Bem, a análise combinatória tem por intenção principal fazer uma contagem de uma forma indireta, de modo que você não precisa contar os elementos um por um. Ou, por exemplo, quando você vai contar uma quantidade de grupos, você não vai contar esses grupos um por um. Tá? Então, você vai trabalhar na análise combinatória com a intenção de fazer contagem ou de elementos ou de grupos. E o princípio que você vai usar, a tática de resolução de problemas que você mais vai usar, será esse princípio multiplicativo. O que diz o princípio multiplicativo? Ele diz o seguinte: se você, por exemplo, tem uma tomada de decisão, você tem um processo de tomada de decisão, você tem um processo decisório. E esse processo decisório ele é dividido em etapas. O primeiro passo no exercício é reconhecer essas etapas, tá? E depois reconhecer de quantas maneiras cada etapa poderá ser enfrentada. Então, você tem um processo decisório dividido em etapas e cada etapa pode ser enfrentada de uma certa quantidade de maneiras. Eu tenho um esquema no nosso material, não sei se você baixou o nosso material no site, mas nós temos um materialzinho que tem um esquema que diz o seguinte: um processo decisório com duas etapas, onde a primeira etapa pode ocorrer de N maneiras diferentes. Se você tiver com o material completo aí, N, a primeira etapa pode ocorrer de N maneiras diferentes. E a segunda etapa pode ocorrer de M maneiras diferentes. A primeira, N, e a segunda pode ocorrer de M maneiras diferentes. Ora, então, o processo decisório todo pode ocorrer de quantos modos distintos? Você irá multiplicar a quantidade de maneiras de ocorrer a primeira etapa pela quantidade de maneiras de ocorrer a segunda etapa. O princípio não é difícil, não é confuso, é uma coisa bem elementar. Você tem que separar em etapas e enfrentar as etapas da maneira correta, colocando em cada etapa a quantidade de maneiras que ela pode ser enfrentada, tá? Bem, eu vou passar para alguns exercícios, mostrando para vocês como nas diversas bancas esse tipo de situação aparece. Às vezes o aluno resolve simplesmente por um processo de multiplicação sem perceber que está lidando ali com um processo bem importante para o estudo de matemática. Então a nossa primeira questão é uma questão do CESP, CESP-UNB, uma prova sempre muito bem elaborada, um texto muito rebuscado. Eu trouxe uma questãozinha aqui, um texto simples, que dá para a gente iniciar mostrando como é que funciona o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo. A questão diz o seguinte: o lanche vespertino dos empregados de uma empresa consiste de uma xícara de café, um biscoito e um sanduíche. O café é servido com açúcar ou sem açúcar. Há 3 tipos de sanduíche e 4 tipos de biscoito. Considerando que um empregado faça um lanche completo usando apenas uma de cada opção oferecida, o número possível de maneiras diferentes de ele compor o seu lanche é. Meus amigos, o primeiro ponto aqui é a leitura. Compreender, muitas pessoas têm dificuldade de compreender um probleminha que envolve quantidades. A professora Josefina ontem falou de interpretação de texto, na realidade, na aula anterior, na terça-feira, falou dessa interpretação de texto e do valor que isso tem numa prova. Bom, você então tem que compreender bem o que ele disse. Ele falou que nós temos aí o empregado fazendo um lanche com uma xícara de café. Então, o primeiro ponto a ser destacado é quantas formas ele tem de tomar esse café, de quantas maneiras ele pode escolher o café. Então nós sabemos, segundo o texto, o café pode ser escolhido com açúcar ou sem açúcar. Então nós temos 2 possibilidades para a escolha de como ele irá tomar esse café. Essa é a primeira etapa, ok? A segunda etapa será a escolha do sanduíche,
quantas maneiras ele pode escolher o sanduíche, e a terceira etapa de quantas maneiras ele pode escolher o biscoito. Muito bem. Então, se você tiver aí com um papelzinho na mão, se você tiver com a caneta na mão, faz o seguinte, faz comigo um pequeno esquema. Coloque 3 barrinhas na horizontal. 3 barrinhas. A primeira barrinha, ela vai exemplificar aqui pra gente a primeira etapa. A segunda barrinha, a segunda etapa, e a terceira barrinha, a terceira etapa. Ora, a primeira etapa é a escolha do café, certo, senhores? Primeira etapa, a escolha do café. Senhores e senhoras, nós sabemos aí que tem as meninas aí também acompanhando, os rapazes e as meninas. Bem, então de quantas maneiras ele pode escolher o café? Ele pode escolher de 2 maneiras, já falei, com açúcar ou sem açúcar. De quantas maneiras ele pode escolher o sanduíche? Bom, a segunda etapa é a escolha do sanduíche. Nós temos quantos tipos diferentes de sanduíche? Há 3 tipos de sanduíche. Então eu tenho o quê? Para a segunda etapa, 3 possibilidades. Então a primeira etapa, a escolha do café. Eu tenho 2 maneiras de escolher o café. Segunda etapa, escolher o sanduíche. Eu tenho 3 modos distintos de escolher o sanduíche. Eu posso escolher o sanduíche de 3 maneiras. Um desses sanduíches eu vou escolher, tá? E de quantas maneiras eu posso enfrentar a minha terceira etapa, que é a escolha do biscoito? Lembrando, o lanche vespertino é composto por um café, o sanduíche e o biscoito. Café eu posso escolher de 2 maneiras. Eu tenho 2 opções. O sanduíche eu tenho 3 opções. E o biscoito? Eu tenho quantas opções? Dá uma lida. 4 tipos de biscoito. Então eu tenho 4 maneiras de enfrentar a terceira etapa. Senhores, nós temos aqui uma questão separada em 3 etapas. Cada etapa tem uma certa quantidade de modos de ser enfrentada. Então, a primeira etapa, 2 maneiras, que é a escolha do café. A segunda etapa, 3 maneiras, que é a escolha do sanduíche. Eu tenho 3 sanduíches à minha disposição. E a terceira etapa, a escolha do biscoito, pode se dar de 4 maneiras distintas. Eu quero saber de quantas maneiras esse empregado pode fazer esse lanche vespertino? Ora, basta multiplicar estas quantidades das etapas distintas. 2 vezes 3 dá 6, aí um pouquinho da tabuada, a professora Josefina está aqui para me ajudar. 2 vezes 3 dá 6, e 6 vezes 4, professora Josefina Oliveira, 3 vezes 6 vezes 4, 24. Olha lá, professor Saul sorridente, deu aqui uma alternativa, né? 24. Olha só, a letra A, letra B, letra C. Na letra E, está dizendo assim, maior que 23. Maior que 23. Então a alternativa correta é exatamente a letra E. Senhores, vejam, uma questão com a resolução rápida, típica de prova, turminha, típica de prova, uma situação que você encontrando na prova tem que fazer com rapidez, lembrando que a prova não traz a matemática daquela maneira, né, bruta, muito formal, que a gente costuma ver no colégio ou na faculdade. É uma matemática mais voltada para o raciocínio matemático. Vamos à nossa segunda questão? Olha lá. Se você está com material, acompanha. Se não, eu vou repetir várias vezes a mesma coisa, ver se você fica atento. A questão é muito simples. Ele me dá a palavra Brasil. Brasil. Ele me dá a palavra Brasil e pede os anagramas da palavra Brasil. Ora, o que é um anagrama da palavra Brasil? Anagramas são palavras com significado ou não. Então, Brasil é um anagrama. Mas se eu mudar a posição dessas letras, eu encontro outros anagramas. Então, ele está me perguntando exatamente qual é o número de anagramas da palavra Brasil, começando com A e terminando por R. Então, começa por A e termina por R. Veja, quantas letras nós temos na palavra Brasil? Nós temos 6 letras na palavra Brasil, certo? 2 delas ele já destacou, que serão o início e o fim dos nossos anagramas. Então nós temos os anagramas todos começando por A. Então você vai colocar A para iniciar o nosso anagrama. E R para terminar o anagrama. O anagrama começa com A e termina com R. Começa com A e termina com R. Você bota o A, dá um espaço e coloca um R. Ok. Começa com A, termina com R. Entre o A e o R, nós iremos colocar as demais letras.
Ora, se eu estou usando o A e o R, quais são as outras letras que sobram na palavra Brasil? O B, o S, o I e o L. São 4 letrinhas que sobraram. Entre o A e o R, você coloca 4 barrinhas horizontais. 4 barrinhas horizontais. Por que essas barrinhas horizontais, Netinho? Olha, as barrinhas são maneiras bem práticas de a gente representar as etapas a serem enfrentadas. Veja, você quer formar anagramas, esses anagramas vão começar com A e terminar com R. As letras livres que sobraram aí pra gente são o B, o S, o I e o L. São 4 letras. Então eu tenho aqui que ocupar essa região central do meu anagrama. Eu pergunto o seguinte, a primeira letra quem é? É A. E a segunda? A segunda eu não sei, Netinho. Bom, mas de quantas maneiras eu posso escolher essa segunda letra? Eu tenho quantas opções para a segunda letra? Eu tenho 4 opções. Pode ser o B, pode ser o S, o I ou o L. É claro que uma letra, uma vez usada, não poderá ser repetida, ok? Então, na segunda etapa, que seria a terceira letra, eu tenho quantas opções? Ora, se eu já usei uma para preencher a minha lacuna, que é a segunda letra, eu fico então com 3 possibilidades para a minha terceira lacuna. A segunda lacuna, que é a terceira letra, né? Bom, e assim você vai verificar que haverá uma quedinha. Essa quedinha, quem estudou análise combinatória sabe que é bem comum, vai decrescendo de uma em uma unidade. Eu tenho 4 possibilidades para a primeira lacuna, 3 possibilidades para a segunda lacuna. Eu tenho 2 possibilidades, pois só me restam 2 letras para a terceira lacuna. E, finalmente, para a última lacuna, para a última letra que eu devo completar aí entre o A e o R, eu tenho somente uma possibilidade. Fica, então, um cálculozinho já muito conhecido, que a gente chama de fatorial, que é 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá quanto? Ora, 4 vezes 3 dá 12. E 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. A questão de número 2 também deu 24. A alternativa correta é letra E de especial. Especial é você, aluno. Você que está aí acordado nesse horário, acompanhando nossa aula. Olha, isso é um esforço que é recompensado. Quando você passar, você vai pensar, poxa, eu enfrentava madrugadas assistindo aulas de matemática com o Netinho falando, o professor Saul. Isso faz uma diferença muito grande na hora de você realizar sua prova. Esse esforço te dá a sensação do dever cumprido. Quando você passa num concurso, você tem muito mais sabor na sua vitória. Vamos para a questão de número 2, na questão de número 3. Questão 3. Diante do caixa eletrônico de um banco, uma coisa que a gente sempre enfrenta, Mariana não conseguia lembrar-se de suas senhas de 6 dígitos. Lembrava-se apenas dos 2 primeiros meses de seu nascimento e dos 2 últimos, sua idade atual. Supondo que levou cerca de 1 minuto em cada tentativa de completar a senha e que esgotou todas as alternativas distintas possíveis, somente acertando na última, Mariana retirou os reais desejados após cerca de... Ora, vejamos. Mariana tem uma senha de 6 dígitos. E nós sabemos que Mariana conseguiu lembrar dos 2 primeiros e dos 2 últimos. Falta a Mariana somente lembrar de quem? Dos 2 termos centrais, ou seja, dos 2 números centrais da sua senha. Então ela tem aí 2 etapas a enfrentar. Ela tem que escolher um número nas tentativas diversas que ela vai fazer, ela tem que escolher o número que vai ocupar a terceira casa da sua senha, porque as 2 primeiras ela conhece. E tem que decidir também qual é o número dentro das suas tentativas, ela sempre vai ter que chutar um número. Então ela vai ter que decidir qual é o número que vai ocupar a 4ª posição, ou seja, o segundo número que ela não conhece. Então são 2 números desconhecidos. O primeiro, ela tem quantas opções? Ela tem, na hora de escolher
o algarismo que está faltando, ela tem quantas opções? Ora, ela tem 10 opções. Por quê? Porque ela tem os algarismos de 0 a 9. São os algarismos do sistema de numeração decimal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Veja, então ela tem quantas possibilidades de escolha na hora de chutar um algarismo para o primeiro número que ela esqueceu, o primeiro algarismo que ela esqueceu. Ela tem exatamente 10 possibilidades. Então ela tem aqui 10 opções. Ela pode escolher uma das 10, ok? E para o segundo número que está faltando? O primeiro número ela tem 10 opções. E para o segundo número que está faltando, ela tem quantas opções? Ela também tem 10 opções. Haja vista que você no texto não tem aí dígitos distintos. Ele não fala sobre dígitos distintos, né? Então você está vendo aqui, ó, lembra-se de sua senha de 6 dígitos. Não falou que os dígitos eram distintos, então um dígito já utilizado pode ser novamente utilizado, tá? Então ela tem 10 possibilidades de tentativa para o primeiro algarismo que ela não lembra e 10 possibilidades de tentativas para o segundo algarismo que ela não lembra. Ela só esqueceu 2 algarismos. Ela tem 10 possibilidades para o primeiro e 10 possibilidades para o segundo. Então, quantas tentativas ela irá realizar? Basta você multiplicar a quantidade de possibilidades de tentativa do primeiro algarismo pela quantidade de possibilidades de tentativas do segundo algarismo. Ora, 10 vezes 10 conta fácil, isso dá quanto? Dá 100. Então ela vai ter 100 tentativas possíveis. O texto diz assim: supondo que levou cerca de 1 minuto em cada tentativa, ela teve 100 tentativas. Em cada tentativa, ela levou cerca de 1 minuto. Ainda diz o seguinte: ela esgotou todas as alternativas distintas possíveis. Ou seja, ela só acertou na última tentativa. Só na última ela foi feliz. Então veja, ela teve que queimar as 100 tentativas disponíveis a ela. Então, se ela teve 100 tentativas, ela tentou 100 vezes, para cada tentativa 1 minuto, significa então que ela leva 100 minutos. Mas vamos lá, 100 minutos? 100 minutos são quantas horas e quantos minutos? Olha as alternativas, por favor. Se você olhar as alternativas, você até consegue visualizar rapidamente. Então, 1 hora tem quantos minutos? 60 minutos. 1 hora tem 60 minutos. 60 minutos para completar 100 minutos, faltam quantos minutos, hein? Exatamente. Estou ouvindo daqui. Por ondas eletrotelepáticas, eu consigo perceber que você respondeu 40 minutos. É isso? Então, 100 minutos me dá exatamente o quê? Me dá 1 hora completinha, e mais quanto? Mais 40 minutos. E a nossa alternativa correta é letra A de amor. Letra A. É isso aí. Nós vamos, sem mais delongas, para a questão de número 4. A professora Josefina já olhou ali para o relógio. Como é que está nosso tempo aí, professora Josefina? Nós temos tempo suficiente para resolver mais questões. Muito bem, a questão de número 4 diz o seguinte: Mariana foi passar um fim de semana na casa de uma amiga e levou na bagagem 5 camisetas. Então, Mariana, lá vai Mariana, com 5 camisetas em sua bagagem. E 3 bermudas. Então, Mariana levou quantas camisetas? 5 camisetas. E quantas bermudas? 3 bermudas. Muito bem. De quantos modos Mariana pode escolher uma camiseta e uma bermuda para se vestir, se ela deseja que as peças escolhidas sejam sempre de cores diferentes? O aluno deve ficar: olha, mas como é que eu vou saber as cores? Ele deu as cores. Olha as cores das camisetas. Uma branca, uma azul, uma rosa, uma vermelha e uma preta. Essas são as cores, certo? Branca, azul, rosa, vermelha e preta. Branca, azul, rosa, vermelha e preta. E as bermudas? São 3 bermudas. E quais são as cores das bermudas? Marrom, azul e preta. Branca, azul, rosa, vermelha e preta são as camisetas, ou as camisetas que ela está levando. E as bermudas são marrom, azul e preta. Gente, perceba. Branca, azul, rosa, vermelha e preta. Branca, azul, rosa, vermelha e preta. E as bermudas? Marrom, azul e preta. Então tem bermuda azul e tem camisa azul. Tem bermuda preta e também tem camisa preta.
E o exercício disse: Mariana poderá escolher uma camiseta e uma bermuda para se vestir. Se ela desejar que as peças escolhidas sejam sempre de cores diferentes, então nós vamos fazer assim, olha só. De quantas maneiras ela pode escolher a camiseta? Ela tem 5 possibilidades de escolha das camisetas. 5 possibilidades de escolha das camisetas, certo? E para as bermudas, 3 possibilidades. De quantas maneiras Mariana pode escolher a camiseta? 5. De quantas maneiras ela pode escolher uma bermuda? 3. De quantas maneiras, então, Mariana pode escolher uma camiseta e uma bermuda? Ora, 5 vezes 3, 15. 15 está nas alternativas, Netinho? Tá na letra E, mas não marca, hein? Não marca porque aqui eu contabilizei os casos em que ela veste uma camisa azul com uma bermuda azul, uma camisa preta com uma bermuda preta. Então veja, esses 2 casos deverão ser subtraídos desses 15 que eu calculei, porque o exercício exige que ela use sempre camisa e bermuda de cores diferentes. Então, das 15 maneiras que ela tem de se vestir, eu vou eliminar 2. Quais são? Camisa azul, bermuda azul. Camisa preta, bermuda preta. Então, eu subtraio 2 daqui e vai dar quanto? 13. E a nossa alternativa correta é letra C de carambola. Muito bem, vamos para a questão de número 5, finalizando aqui a nossa aula. Lembrando que no dia 7 de agosto nós estamos iniciando nossa turma para concurso, uma turma completa com todas as disciplinas: português, matemática, raciocínio lógico, informática, atualidades, direito constitucional e direito administrativo. Para você que quer se preparar bem para concurso, você sabe, a equipe que você precisa com a organização que você merece. É a equipe que você precisa com a organização que você merece. É isso que é estudar no Palavra Exata Concursos, tá? A nossa última questãozinha, um pouco longa, fala o seguinte: eu vou pular o texto só para a gente ir direto ao assunto. Tem uma mesa retangular e nós temos 8 cadeiras em torno dessa mesa. Bom, tem 6 pessoas querendo sentar-se nessa mesa, esta mesa, e eu tenho um presidente e um vice-presidente e 4 membros. Então vejam bem, eu tenho 6 pessoas, sendo um presidente, o outro vice-presidente e os demais são membros da diretoria. São os membros da diretoria. Muito bem. A minha pergunta é: se o presidente e o vice-presidente só podem sentar nas cabeceiras, de quantas maneiras essas 6 pessoas podem se dispor ao longo dessa mesa? Ora, são 6 pessoas, 8 lugares, 2 cabeceiras. Eu pergunto: o presidente tem quantas maneiras de escolher o lugar onde vai sentar? Ele tem 2 maneiras, pode sentar na cabeceira 1 ou na cabeceira 2. O vice-presidente, o vice-presidente, já que o presidente sentou, ele só tem uma opção: sentar na outra cabeceira. Aí nós temos os membros. Ora, são quantos membros, hein? Nós temos 4 membros, cada um vai escolher um lugar para sentar. O primeiro membro tem quantas possibilidades de escolha? O primeiro membro tem 6 possibilidades de escolha. Pode sentar em qualquer um dos outros 6 lugares que estão em torno da mesa. O segundo membro tem 5 possibilidades de escolha. O terceiro membro tem 4 possibilidades de escolha. E o último tem 3 possibilidades. Ora, então o presidente pode sentar de 2 modos distintos, o vice-presidente somente de 1. Os membros, o primeiro pode escolher uma das 6 cadeiras distintas. O outro membro, 5, porque um sentou, ficam só 5. E assim sucessivamente, diminuindo para 4 e para 3. Você vai multiplicar tudo isso. 2 maneiras do presidente por uma maneira do vice-presidente, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Que são as maneiras que os membros da diretoria têm de escolher o seu lugar. São 6 lugares e 4 membros. E você vai multiplicar tudo. Olha só, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3 dá... o total vai dar 720. 720. 6 vezes 5, 30, 720. Então, nós temos aqui 720 maneiras distintas deles sentarem ou deles se acomodarem, ok? E por hoje a gente fica por aqui, pessoal. Lembrando que no dia 7 de agosto, a Palavra Exata traz essa turma completa
português, matemática, raciocínio lógico, informática, atualidade, direito constitucional e direito administrativo. Eu quero lembrar que direito constitucional vai ser dado pelo professor Danilo, e direito administrativo ainda temos aí alguns trabalhos, né, sendo feitos em busca de um grande profissional para poder fazer, mas o professor Jean, gostaria de mandar esse abraço para ele, deve estar ouvindo, tá? E até a próxima aula. Eu vou mandar um abraço aqui para os meus filhos, a Josefina está pedindo aqui, para o Ricardo e para a Ana Beatriz. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula, na terça-feira, às 23 horas, aqui na 106 FM. Um grande abraço e até a próxima.